Nessa videoaula eu vou explicar de maneira mais detalhada aqui os potenciais de Latimer para o manganês. Vou dar ênfase ao cálculo de potenciais de pares redox a partir dos potenciais de pares relacionados, e ao final dessa videoaula nós vamos examinar os critérios para a estabilidade dos estados de oxidação do manganês. Embora você veja aqui nesse diagrama vários estados de oxidação do manganês, veja, ó, manganês 7 no permanganato, manganês 6 no manganato, manganês 5 no hipomanganato, manganês 4 nesse óxido aqui, manganês 3, manganês 2, manganês 0, nem todos os estados de oxidação são estáveis. Mas primeiro nós vamos calcular ou relembrar como se calcula o potencial de um par redox a partir de pares relacionados usando esse tipo de diagrama. Então podemos calcular os potenciais padrão de redução para reações envolvendo múltiplos elétrons, adicionando os valores de ΔG igual a menos N, aqui tem um menos, né? Menos NFE, então dividindo pelo total de elétrons. A rigor, nós vamos adicionar esses valores aqui, e depois nós vamos dividir pelo total de elétrons. Então nós vamos adicionar o N vezes o potencial. A rigor é isso. Então, por exemplo, olha, como é que eu calculo o potencial de redução do permanganato a óxido de manganês 4, ou seja, a passagem do estado de oxidação do manganês de 7+ para 4+, 7+ para 4+, está vendo aqui? Então, de 7 para 6 você tem esse potencial, um elétron envolvido. De 6 para 5 você tem esse potencial, um elétron envolvido. De 5 para 4 você tem esse potencial. Aliás, olha que potencial, 4,27 volts. Então, aqui está a montagem, ó, 1 vezes o potencial de redução de 7 para 6, 1 vezes o potencial de redução de 6 para 5, 1 vezes o potencial de redução de 5 para 4, e aí eu divido pelo número de elétrons, 3, ó, de 7 para 4 são 3 elétrons, então isso dá 1,70, tá aqui ó, o resultado, então você vê aqui. E aqui acima, nós calculamos o potencial de redução do manganês 7 a manganês 2, então é o mesmo esquema, de 7 para 2 eu fui adicionando esses potenciais, sempre multiplicando por 1 aqui, porque nesse gráfico em particular, você tem sempre transições envolvendo um elétron, mas não é sempre assim. Por exemplo, no caso do ferro, que nós já estudamos no passado. Digamos que você precisasse calcular o potencial de redução do ferro 6 para ferro 2. Aqui no diagrama de Latimer do ferro em meio ácido. Então, esse potencial seria... Bom, vamos ver aqui. De 6 para 2, primeiro tem essa etapa aqui. De 6 para 3. 6 para 3, a diferença é 3. Então, 3 vezes 2,20 volt. Mais, de 3 para 2 é 1 elétron, né, envolvido. Então, 1 vezes 0,77 volt. Aí eu divido isso aqui de 6 para 2, divido por 4, né? Então, esse potencial aqui ficaria, vou pegar minha calculadora, 3 vezes 2,2 mais 0,77, e eu tenho que dividir esse valor por 4. Então, pelas minhas contas, deu 1,84. Então, você tem que considerar o diagrama em questão, e esse N que você multiplica o potencial, depende aqui dessa diferença de potencial aqui, entre duas, digamos assim, casas sucessivas aqui no diagrama. Voltamos ao início da aula aqui, vocês vão ver que tem uma pequena mudança dessa página em relação à página inicial. Pelo menos os bons observadores, se você observar alguma coisa diferente, você escreve aí embaixo. O diagrama de Latimer, em que você tem aqui todos os estados possíveis aqui de oxidação do manganês, e sempre um em um aqui, digamos assim, os passos, né? Então você já viu como você calcula esse potencial, ok. Mas vamos comparar com a figura
seguinte, que é bem parecida. Deixa eu subir ela aqui. Aqui eu tenho o cálculo do potencial de redução do manganês 7 a manganês 4. Tá aqui, ó. Acabamos de ver isso no começo da aula. E nessa figurinha aqui embaixo, também, ó, 7 a 4. Por que o cálculo mudou? Porque nesse diagrama de Latimer aqui embaixo, eu não tenho o manganês 5. Então aqui eu coloco o potencial de redução do manganês 7 a manganês 6, 1 elétron, né? 0,56 potencial, e depois passa diretamente de 6 para 4, 2 elétrons, e eu coloco aqui o respectivo potencial. Divido por 3, o mesmo divisor aqui, e o resultado é o mesmo. A diferença entre esse gráfico e esse gráfico é a ausência do manganês 5. Então, por fim, vamos pegar o último cálculo aqui que também fizemos no começo da aula. Então, aqui você tem o cálculo do potencial de redução do manganês 7 diretamente a manganês 2, usando esse diagrama aqui em que tem todos os estados de oxidação do manganês. Aqui o mesmo cálculo, só que usando o diagrama em que você não tem o estado mais 5. Então aqui você vai pegar 7 para 6, esse é o potencial. Depois 6 para 4, esse é o potencial, só que de 6 para 4 são 2 elétrons. Depois 4 para 3, 3 para 2, divide por 5, o resultado é o mesmo. E aproveitamos agora para calcular o potencial de redução do permanganato, né? Ou melhor, manganato, manganês 6, para manganês 2 aqui, né? Então, esse potencial de redução do manganato a manganês 2 vai ser, olha só, 6 para 4 são 2 elétrons. Então, 2 elétrons, o potencial aqui, 2,26, mais 4 para 3, 1 elétron, vezes o potencial, 0,95, mais 3 para 2, 1 elétron, vezes o potencial, 1,542, divido tudo. Bom, qual a diferença aqui de inox de 6 para 2? É 4. Bem prático isso, né? Então, vou parar o vídeo aqui e vou fazer a continha. Pelas minhas contas, deu 1,75. Você confere aí, por favor, eu não vou conferir, estou com pressa, mas eu deveria. Por fim, de posse dos diagramas de Latimer, nós podemos verificar a estabilidade dos estados de oxidação do manganês. Então, os estados de oxidação termodinamicamente instáveis, eles são sujeitos ao desproporcionamento. Desproporcionamento é um O aqui, ou autooxirredução. Então, olha aqui a regra de bolso. Uma espécie instável no diagrama de Latimer tem um potencial padrão à esquerda menor que o potencial padrão à direita. Um exemplo aqui é o manganês 5 aqui do hipomanganato. Olha só, à direita o potencial é 4,27, altíssimo. À esquerda, mais 0,274. Então, se o potencial padrão à esquerda é menor que o potencial padrão à direita, ele sofre autooxirredução. Ou seja, esse manganês 5 vai ser convertido em manganês 4 e manganês 6, e o processo é espontâneo. Então, está aqui a semirreação, olha só. Hipomanganato sofrendo desproporcionamento ou autooxirredução. Autooxirredução por quê? Bom, porque ele é o agente oxidante e o agente redutor ao mesmo tempo. Olha, aqui está passando de 5 para 6 e para 4. E aí, quando você coloca os potenciais, olha aqui o potencial de redução do manganês 5, 4,27. Menos aqui, esse aqui seria o potencial de oxidação do manganês 5 a manganês 6. Então, olha aqui como é positivo. Super, super positivo. Então, isso é super espontâneo. Então, essa espécie não é estável.
Mais alguma outra espécie do manganês, algum estado de oxidação não estável? Manganês 3, por exemplo. Olha só. À direita você tem 1,51, à esquerda 0,95. Então, o manganês 3 se decompõe em manganês 4 e manganês 2. Quem mais? Esse aqui nós já vimos, né? Acabamos de ver. Então, quais seriam as espécies estáveis do manganês? Aparentemente, permanganato, manganato, óxido de manganês 4, manganês 2 e manganês 0. Bom, quase isso. Na verdade, essa espécie aqui não é estável. Por quê? Vou dar um minuto para vocês pensarem. Pensaram? Bom, nós podemos calcular o potencial de redução do manganato a manganês 4, por exemplo. Vamos pegar aqui manganato a manganês 4. Então, está aqui o manganato a manganês 4. Como é que a gente calcula? Vamos colocar aqui em cima, né? Então, esse potencial de redução do manganato a manganês 4 vai ser de 6 para 5, tem um elétron, né? Então, você vai ter 0,274, mais de 5 para 4, um elétron também, vezes 4,27. Isso aqui eu tenho que dividir por quanto? 2, né? Então, o potencial aqui fica, pelas minhas contas, 2,27. Então, aqui 2,27 volt. Então, 2,27 volt. Então, à direita aqui você tem 2,27, à esquerda você tem um valor menor. Então, o manganato, vou até tentar escrever a semi-reação aqui, tomara que eu consiga. MnO4, 2 menos, isso aqui vai dar MnO4 menos, mais MnO2. Como é que eu faço o balanceamento dessa geringonça aqui, né? Vamos pensar. Manganês eu tenho 2. Se eu colocar 2 aqui, à esquerda, vou ter 2 manganês também. E 8 elétrons. Sim, tem a questão da carga, né? 2 manganês, eu vou precisar de pôr 2 aqui, ó. Lembrando que isso é uma reação global, não é uma semi-reação, é a soma de duas semi-reações, isso aqui. A semi-reação de redução do manganato a manganês 4 e de oxidação do manganato a permanganato. Eu estou tentando colocar a equação global aqui para ficar mais rápido, né? Mas vamos ver se eu vou conseguir, primeiramente. Então, melhor eu colocar aqui por extenso, né? Vamos lá. Talvez seja melhor eu fazer as semi-reações primeiro e depois obter a reação global. Vamos tentar fazer, né? Fazer ao vivo. Então, você vai ter lá MnO4, 2 menos, vou pôr primeiro a redução, dando MnO2. Aqui é 2 menos, né? 2 menos. Então, redução de 6 para 4, 2 elétrons. Né? Então, mais 2 elétrons. Você viu que eu apaguei ali, né? Para ter uma canetinha mais fina. Então, novamente, redução do manganês 6, né? do manganato, a óxido de manganês 4. Então, MnO4, 2 menos, dando MnO2. Então, passou de 6 para 4, ganha 2 elétrons. 4 oxigênios do lado esquerdo, 2 do lado direito. Então, aqui eu vou pôr 2H2O. Agora sim. 2H2O, vou ter que pôr aqui 4H+, do lado esquerdo. Meio ácido, né? E agora balanceou a carga. Ó. 4 mais com 4 menos. Ok. Potencial dessa redução. Vamos lá.
2,27, eu acabei de calcular, né? 2,27 volt. Agora eu tenho que colocar a oxidação do MnO4. Então, MnO4, 2 menos, oxidando a MnO4 menos. Se a oxidação passou de 6 para 7, né, perde um elétron. Só que eu vou multiplicar por 2 de cara aqui. Por quê? Porque são 2 elétrons ganhos aqui na primeira semi-reação, 2 elétrons perdidos na segunda. Precisa balancear mais alguma coisa? Deixa eu ver. 2 manganês, oxigênio 4. Cargas negativas 4 ao lado esquerdo, 4 ao lado direito. Acho que está certo, né? Agora sim, né? Do jeito que estava ali eu nunca conseguiria, né? Mas a gente faz ao vivo para você ver que tem uma certa dificuldade. Potencial de oxidação do manganês 6. Esse valor, só que trocado o sinal, né? Porque esse é um potencial de redução. Como eu passei daqui para cá, então fica menos 0,564. Aí eu somo essas equações, isso vai embora, isso também. Então eu vou ter lá 3MnO4, 2 menos, então isso com isso já fiz, né? Mais 4H+, eu vou ter lá MnO2 mais 2MnO4 menos mais 2H2O. Potencial que eu costumo escrever simplesmente E padrão, mas se você prefere, coloca desse jeito, o deltazinho aqui na frente, ou potencial da célula. E aí vai ser 2,27, vou fazer aqui na minha calculadora, 2,27 menos 0,564. Então, pelas minhas contas, 1,7. Valor positivo, quer dizer, ΔG negativo, reação espontânea. Então, você vê aí que o manganato, ele é um íon instável frente ao desproporcionamento. Então, essa é uma reação de desproporcionamento, ou auto-oxirredução. Ou seja, o manganês 6 se decompõe em manganês 4 e manganês 7. Auto-oxirredução, porque esse cara aqui, ele é ao mesmo tempo agente oxidante e agente redutor. Bom, para discutir a estabilidade de desproporcionamento, a estabilidade dos estados de oxidação e todas as possibilidades de reações de desproporcionamento, é importante você considerar todas as possibilidades de variação de Knox, como nós vimos anteriormente. E na real, parece ser mais conveniente utilizar os diagramas de Frost, que eu vou apresentar na próxima aula. Até amanhã.